Em 2024, a contar com todos os anos, projeto e mais a empresa, a Mindgrow completa 13 anos que está no ativo. Como é que surgiu a Mindgrow e qual a motivação e o principal desafio ao longo destes anos? Interessante que alguém me recorde que passaram já 13 anos desde que este projeto foi lançado, que é de facto já quase uma efeméride feliz e já existe algum histórico realmente na nossa clínica, na Mindgrow Hipnose Clínica. Bom, resumida a história, quem me conhece e sabe que de facto eu tive um percurso ligado a empresas durante muitos anos, através da minha área de formação, só que, efetivamente, cada vez mais hoje em dia nós pensamos também um pouco em nós próprios, como seres humanos. E de facto, eu acho que tudo o que eu fui vivendo na minha carreira empresarial anterior a ter criado a Mindgrow não me permitiu desenvolver as competências pessoais e sociais que eu achava importantes para mim. Então, a determinada altura, de facto, surgiu como um gosto pessoal, estaríamos talvez em 2006, 2007, na minha vida, onde eu decidi, de facto, que queria expandir o meu leque de competências e as minhas capacidades pessoais. E com isso dediquei-me, de facto, ao desenvolvimento pessoal, como se fosse, de facto, um tema de paixão e que adorei estudar tudo o que eu podia sobre desenvolvimento pessoal. Bom, depois vieram todas as formações na área da hipnose e do desenvolvimento pessoal, o que levou, de facto, depois numa oportunidade em que, tendo em conta o meu percurso profissional, houve uma mudança de carreira e surgiu então o interesse de criar uma clínica de hipnose. Porque, de facto, tudo aquilo que eu senti que tinha evoluído como pessoa, achei que queria passar para, digamos, as outras pessoas, para poder disponibilizar isso ao público em geral, e foi essa a ideia que levou à criação da Mindgrow Hipnose Clínica. Ou seja, eu não fui daquelas pessoas que nasci com a ideia que queria ser terapeuta ou queria ter uma clínica de hipnose, mas acho que isso foi uma coisa que veio a acontecer na vida. E de facto estou muito grato por estes 13 anos de desenvolvimento em que começamos absolutamente do zero e hoje em dia somos uma clínica respeitada, já com de facto um leque de clientes exclusivo e interessante e sobretudo temos um caminho já feito nesta área da hipnose que queremos que se paute pela seriedade, pela honestidade e sobretudo pelos resultados. São 13 anos de facto com imenso orgulho e também onde tenho tido a oportunidade de partilhar esta viagem com pessoas também que têm vindo a bordo da nossa organização e que têm acrescentado sempre valor. Certo. 13 anos são 13 anos de experiência e além disso mais de 13 anos no mundo da hipnose. Qual é o tipo de casos que dá um maior gosto de trabalhar? Assim, um fascínio por esta área ou até mesmo algum método? Sinceramente, aquilo que me mais fascina na área da hipnose é quando eu encontro pela frente uma pessoa que não só quer resolver os seus próprios problemas, mas quer de facto alavancar-se na própria vida. Isto porquê? Vamos imaginar o seguinte, muitas pessoas, por exemplo, vêm ter connosco e estão a passar por uma fase depressiva na vida. Se calhar, para essa pessoa, isso pode ter sido causado, por exemplo, por uma incapacidade de adaptação, por exemplo, no meio do trabalho, e que as coisas não correram bem. Se calhar essa pessoa, nós podemos trabalhar esse aspecto clínico e ajudar até a resolver esse estado mais depressivo. Mas isso se calhar não vai resolver as dificuldades da pessoa, nomeadamente na integração no mundo do trabalho. Então, para nós, aquilo que é verdadeiramente especial é quando algo começa por um processo terapêutico, mas depois a pessoa demonstra um interesse e uma vontade muito grande em querer, de facto, evoluir as suas próprias competências. Então, eu diria que isso é que me dá mais prazer enquanto especialista de hipnose. Ou seja, sinto-me muito grato e, obviamente, muito feliz quando ajudo alguém a resolver um problema, e isso, felizmente, acontece em muitas situações, ou na maior parte dos casos, não diria todos, mas na maior parte dos casos das pessoas que vêm ter connosco encontram melhorias muito significativas no seu estado emocional. E isso é bom, é muito gratificante para nós, quer para mim, quer para a minha equipa de terapeutas, mas verdadeiramente prazeroso é quando nós sentimos que a partir desse momento terapêutico a vida da pessoa se transformou para muito melhor, porque não só ela resolveu os seus problemas, mas começou a quebrar barreiras pessoais, ou seja, aquela pessoa que realmente até se calhar não se adaptava no meio do trabalho, mas depois, após um processo clínico, realmente atualizou as suas ideias, desenvolveu competências e, sei lá, criou um projeto de empreendedorismo, conseguiu perseverar para um patamar de chefia na organização, conseguiu ir para um projeto diferente e isso dá-nos, de facto, a mim especialmente, um prazer muito grande quando as pessoas podem aproveitar a sua vinda à Mindgrow para uma transformação e uma alavancagem para uma vida melhor. Certo. Passando o patrocínio das nossas redes sociais, quem seguir o nosso conteúdo no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, sem mesmo nunca ter experimentado fazer sessões de hipnose, já consegue perceber o nosso trabalho diário.
Ainda assim, a Mindgrow tem mais produtos ao dispor do cliente. A informação de todos esses produtos estão disponíveis na loja e servem, de certo modo, para complementar o tratamento ou apenas para desenvolvimento pessoal. Refiro-me então a certificações e a áudios de reprogramação neuronal. Começando pelas certificações, já existem datas para essas formações deste ano. Resumidamente, em relação à certificação em hipnose conversacional terapêutica, de onde é que surgiu a ideia de fazer certificações, de incluir nesta clínica certificações, e em específico sobre esta área da hipnose? De facto, quem conhece o meu percurso com a hipnose e tem acompanhado um pouco a minha carreira sabe que ao longo destes últimos anos tem-me sido extremamente gratificante poder ser convidado para alguns dos principais congressos de hipnose no mundo, onde já tive a oportunidade efetivamente de palestrar ao lado de grandes nomes da hipnose mundial. Participei em congressos em Las Vegas, Nova York, Londres, onde tenho sido convidado com frequência, e isso permitiu de facto que ao longo destes anos o meu estilo terapêutico de hipnose tenha sido evoluído numa determinada maneira em função de todas estas influências que tenho vindo a recolher em todo este percurso formativo e tendo tido também a oportunidade de me formar e treinar com algumas das principais personalidades desta área da hipnose no mundo. Com isso, existe, quem conhece a hipnose sabe que existem vários estilos de hipnose. Existe a hipnose mais clássica, existe a hipnose mais moderna, e mesmo que na hipnose mais moderna existam estilos bastante formais de hipnose, existe também um estilo que foi desenvolvido por Milton Erickson, que é o estilo de hipnose conversacional. Na Mindgrow, nós fizemos uma adaptação desse estilo, ou seja, não fomos nós que criamos de raiz a hipnose conversacional, porque isso de facto foi desenvolvido por Milton Erickson. Agora, nós aplicamos, em função dessa hipnose conversacional, um estilo que nós chamamos de hipnose conversacional aplicada à terapia, ou neste caso o método HCT de hipnose conversacional terapêutica, que no fundo foi uma compilação daquilo que eu fui estudando e trabalhando e desenvolvendo nas inúmeras pessoas com quem já trabalhei, em termos de estilo terapêutico. E isso levou à construção de um método em que eu acredito bastante. É um método, de facto, terapêutico que não só tem as técnicas de intervenção necessárias para aliviar os estados emocionais e resolver os estados emocionais, como também no nosso método está, de facto, essa componente de desenvolvimento pessoal. E tudo isso foi condensado numa estrutura terapêutica, em manobras de linguagem, em formas de abordar, de facto, cada situação terapêutica que nos surge pela frente. E tenho orgulho, de facto, de ter desenvolvido uma metodologia que não queremos estar a dizer que é uma metodologia, obviamente, que faz uma compilação de tudo aquilo que nós fomos desenvolvendo ao longo destes anos, e que, efetivamente, temos feito formações, e a nossa clínica, de facto, tem a Academia de Formação Mindgrow, onde nós disponibilizamos cursos de hipnose conversacional terapêutica, e já agora, esses mesmos cursos têm dois tipos de destinatários, ou seja, a nossa formação em hipnose conversacional terapêutica divide-se de facto em duas partes. Ela é uma formação de 5 semanas, são 100 horas de formação. Agora pode ser dividida numa primeira semana em que pode ser utilizável para todas as pessoas, ou seja, a primeira semana da certificação de hipnose conversacional é uma semana em que qualquer pessoa pode participar, mesmo que não tenha o intuito de ser terapeuta de hipnose. Isto porquê? Porque a hipnose pode ser utilizada em imensos contextos. Reparem, vamos imaginar que há pais que podem ter interesse em dominar alguns aspectos da hipnose conversacional para poderem melhor gerir a educação de adolescentes, por exemplo. Pessoas que estão ligadas à parte da gestão de pessoas, de liderança, podem beneficiar imenso de princípios de hipnose conversacional para aspectos de liderança. Pessoas de vários quadrantes. Eu diria que quase professores, por exemplo, advogados, existem até médicos mesmo, que podem trabalhar aspectos da sofisticação da sua comunicação, porque na realidade a hipnose conversacional terapêutica é muito um desenvolvimento da própria comunicação. E isso, de facto, a nossa formação permite desenvolver todas essas estruturas de linguagem hipnótica. Ora, com isso, nós diríamos que a primeira semana é uma semana que pode ser útil para todas as pessoas. É evidente que o curso completo são as tais 5 semanas, quando essas 5 semanas são completas pelos nossos alunos.
aí sim já é uma preparação para a pessoa poder efetivamente trabalhar com a hipnose clínica e tendo em conta, obviamente, as situações que existem neste momento, ainda indefinidas em termos de legislações e situações, portanto, obviamente que o que é importante para que as pessoas possam trabalhar em termos de hipnose é terem uma academia séria, portanto, e uma escola de formação que dê credibilidade de uma formação minimamente sustentada para que as pessoas possam efetivamente poder fazer um trabalho correto, coerente e eficaz nas pessoas com quem trabalham. Deixem-me também dizer que, de facto, já existem datas para este ano, mas efetivamente é a nossa intenção que hajam sempre datas que vão sendo disponibilizadas para as próximas edições, em que de facto quem estiver interessado poderá entrar em contacto connosco e com os nossos serviços de assessoria para saber mais sobre alguns detalhes desse mesmo curso. Basicamente a pessoa irá aprender nesta nossa formação a hipnotizar, ou seja, aprender a utilizar a hipnose para criar momentos de facto emocionais e hipnóticos, em termos de criar o fenómeno hipnótico. Isso é aquilo que se aprende no início do curso, e depois é importante perceber como é que podemos fazer uma intervenção com a hipnose, e efetivamente essa intervenção tem uma estrutura, tem um método, tem determinadas manobras de linguagem e que precisam de ser apreendidas e trabalhadas pelos nossos alunos para que de facto possam ter competências práticas para fazer um bom trabalho com a área da hipnose. Certo, avançando para um outro serviço que temos disponível, a Mãe do Grão tem disponível na loja áudios de reprogramação neuronal. Esses áudios abrangem temas como adormeça e durma melhor, acabe com a tristeza, desperta o teu maior poder interior, acaba com o tabaco. Esta loja serve no fundo de apoio à terapia do cliente. O que é que estes áudios acrescentam a essa terapia? Essa é uma excelente pergunta e que de facto é também algo que nós nos orgulhamos bastante. É importante que as pessoas compreendam o seguinte: quando alguém vem fazer uma terapia com hipnose, na realidade o grande objetivo desse processo terapêutico é resolver um estado emocional adverso. Ou seja, por exemplo, a pessoa que chega até nós num estado de uma tristeza bastante profunda ou prolongada, é o nosso objetivo terapêutico, de facto, inverter esse estado de espírito para que a pessoa possa aliviar aquele sofrimento e começar a recuperar, equilibrar e sentir-se melhor. Esse é o grande objetivo. Agora, a partir daí, quando nós entramos então na fase de desenvolvimento pessoal, ou até mesmo durante o próprio processo em si, mesmo até enquanto a terapia base vai acontecendo, a verdade é que é interessante aliviar alguém ou ajudar alguém a resolver um estado emocional negativo, mas é ainda mais espetacular se a pessoa puder trabalhar uma cultura emocional e até trabalhar alguns aspectos da sua personalidade para que se torne gradualmente uma pessoa mais positiva. E aí entra o conceito dos próprios áudios. Os nossos áudios de estimulação neuronal são, no fundo, ficheiros em áudio que foram gravados, e todos eles foram gravados por mim em estúdio profissional. Utilizam, de facto, algumas técnicas, inclusivamente, que eu fui desenvolvendo, que permitem, de facto, uma alta eficácia com alguns trabalhos até inclusivamente subliminares que esses mesmos áudios têm. E nesse aspecto, ou seja, sempre que nós utilizamos uma sessão de hipnose para estimular a nossa mente a melhores estados de espírito, por exemplo, vamos imaginar aquela pessoa que pretende tornar-se mais positiva, ou mais confiante, ou até adormecer melhor, ou vencer alguns dos seus medos. Se nós pudermos trabalhar a mente para que ao longo do tempo a pessoa se torne mais forte nesse aspecto mental, pensem quase nos áudios de estimulação neuronal quase como um exercício de ginásio. Ou seja, se eu decidir ir ao ginásio uma vez, eu posso trabalhar um pouco o meu corpo. Mas se eu trabalhar com alguma insistência, os músculos, os abdominais, as pernas, então ao fim de se calhar 2, 3, 4, 6 meses, o corpo vai ficar mais tonificado e torna-se mais resistente e mais forte. Então é exatamente aqui o mesmo princípio. A nossa mente obviamente não funciona por músculos, mas funciona por redes neuronais. E essas redes neuronais que desenvolvem, por exemplo, uma atitude mais positiva perante a vida, precisam de ser estimuladas. E então, na realidade, quando nós utilizamos a hipnose, nós temos uma capacidade de estimular essas mesmas redes neuronais. Agora põe-se aqui um ponto. A maior parte das pessoas, claro, quando nos procuram, pretendem uma terapia. Os nossos processos terapêuticos vão às vezes às 8, 6, 12 sessões, dependendo de caso para caso, ou até podem ser mais. Mas claro que, a partir daí, já não faz tanto sentido que a pessoa venha só fazer sessões, por exemplo, para estimular positividade. Porque então pode ficar com uma ferramenta que pode utilizar na sua própria casa. E esse é o conceito dos áudios de estimulação neuronal, ou seja, a pessoa pode adquiri-los na nossa loja,
pode descarregar para o telemóvel, portanto tudo isso está disponível no nosso website, a pessoa pode consultar, pode adquirir, pode descarregar para um telemóvel e perfeitamente no conforto da sua casa. A pessoa pode ter uma experiência hipnótica, obviamente desenvolvida por mim, criada por mim, com a minha própria voz, e que vai ajudar a que a pessoa possa trabalhar 10, 20, 30, 50, 100 vezes, 500 vezes, as vezes que quiser, essa, no fundo, sugestão positiva à mente e toda essa estimulação de todas essas redes neuronais positivas que podem eventualmente tornar-se com o tempo numa mais-valia para a personalidade da pessoa. Portanto, ou seja, é uma ferramenta muito útil. É evidente que isto não substitui um processo terapêutico, ou seja, nós aconselhamos sempre, claro que se alguém quiser consultar o nosso site, mesmo não tendo nenhum problema emocional e utilizar só os áudios sem nunca ter feito consultas connosco, está perfeitamente ok. Mas aí essa pessoa não está num processo de sofrimento e então pode utilizar os áudios para desenvolver alguma característica que queira fazer. Lá está, tornar-se mais confiante, vencer o medo, ter atitude mais positiva, sem dúvida. Agora, não deve ser substituído a ideia que o áudio substitui um processo terapêutico. Ou seja, se realmente a pessoa está num processo de sofrimento que requer terapia, deverá então passar primeiro pela terapia connosco e ao mesmo tempo que vai fazendo a terapia ou após o processo terapêutico, então utilizar os áudios de estimulação neuronal para completar o seu próprio processo de uma maneira eficaz. Certo. Dentro desses áudios existe um em específico para deixar de fumar. Esse áudio é acompanhado por um e-book. A junção dos dois, mais a terapia, ou seja, uma pessoa que tem um processo inteiro e se dedique mesmo para deixar de fumar, como é que é esse processo, que muitas pessoas têm curiosidade, e uma questão que às vezes as pessoas acham um pouco fácil responder, que às vezes é muito mais difícil do que as pessoas acham, quantas sessões é que seriam precisas para acabar com o tabaco? Sim, de facto, um dos áudios que existe na nossa loja é o áudio, de facto, para deixar de fumar. Um processo de deixar de fumar é uma resolução pessoal que alguém deve ter na sua vida se realmente encontrar mais-valias para tornar-se mais saudável e uma pessoa mais feliz, livre do tabaco. Acontece que muitas pessoas que fumam durante muitos anos temem verdadeiramente o momento de deixar de fumar. A maior parte das pessoas já têm consciência dos malefícios do tabaco, porque isso está largamente divulgado, mas a verdade é que a maior parte das pessoas até tem noção desses benefícios, mas existe um pavor interior e um temor muito grande sobre essa ideia de deixar de fumar. Muitas pessoas realmente pensam que será um processo extremamente difícil, quase uma tortura mental, e é por isso que muitas pessoas hesitam realmente nessa altura ou na hora de parar de fumar. Nós desenvolvemos esse áudio com o intuito de apoio à terapia. Não quer dizer que esse áudio não possa ser utilizado, lá está, por alguém que quer fazer o seu processo por si próprio. Nada contra, ou seja, se alguém realmente nunca fez consultas connosco para deixar de fumar, mas efetivamente meteu na cabeça que está na hora de fazer essa atitude de parar de fumar e para ter uma ajuda extra, descarrega o nosso áudio, adquire o nosso áudio para ter de facto um reforço de todas aquelas sugestões positivas para ajudar a reprogramar a mente para que se torne, obviamente, uma pessoa não fumadora, será uma ótima, uma excelente decisão. Obviamente, e esse áudio vem acompanhado de facto desse e-book, que é um e-book que também, de alguma forma, fala sobre alguns aspectos, umas curiosidades que muitas pessoas muitas vezes não têm noção, sobre, de facto, aquilo que consiste o tabaco, a ilusão relativamente àquilo que muitas pessoas têm da dependência da nicotina, que é algo também que é explicado lá nesse mesmo e-book. Portanto, é um complemento de um produto interessante que as pessoas podem utilizar per si. Naturalmente, tal como já tínhamos referido anteriormente nesta entrevista, funcionará tudo ainda melhor se esse áudio e esse e-book forem conjugados com o nosso processo terapêutico na nossa clínica. Obviamente que muitas pessoas, e aqui existe às vezes alguma confusão que é importante desmistificar, mas há pessoas que às vezes nos dizem: mas eu conheço um amigo que efetivamente deixou de fumar com a hipnose com uma sessão. É um facto, isso pode acontecer. Também pode acontecer que seja necessário mais sessões. Talvez como forma de metáfora eu diga o seguinte, ou seja, vamos imaginar que alguém quer fazer uma viagem até Lisboa, de Porto para Lisboa, ou de Lisboa para o Porto. O que acontece é que uma coisa é eu sair do Porto e estar, digamos, em Alverca, ou seja, onde já estou muito perto do destino final, ou outra coisa é eu sair do Porto e estar na Vila da Feira quando vou em direção a Lisboa. Ou seja, o que eu quero dizer é que há pessoas que, de facto, quando pensam na ideia de deixar de fumar e quando marcam uma consulta para deixar de fumar, algumas pessoas de facto estão muito perto do destino final. E é verdade que às vezes uma consulta até pode ser suficiente para que a pessoa atinja sucesso. Por outro lado, existem outras pessoas que até querem deixar de fumar, mas ainda estão um pouco
a formar a decisão, estão ainda um pouco a tentar se resolver com o tempo, e se calhar aí um processo precisa de mais tempo. Lá está, os processos mais rápidos podem ir a uma sessão e uma segunda sessão de reforço, eventualmente. Há outros casos que poderão ir até 4, 6 ou mais sessões. Depende realmente de caso para caso, porque o mais importante é que o nosso trabalho vai muitas vezes ao encontro de ajudar a pessoa a progredir na decisão, porque só é possível de facto parar de fumar quando a pessoa já chegou àquele ponto em que, ok, agora sim, eu vou mesmo fazer uma tentativa a sério. Porque muitos fumadores sabem que por várias vezes já andaram com a ideia, ok, eu tenho que parar, eu preciso de parar, mas na realidade ainda é aquele, ok, eu preciso, mas depois eu vejo, eu preciso, mas talvez para o ano, ou então quando for a passagem de ano, ou quando eu fizer anos. Ou seja, muitas pessoas estão sistematicamente a adiar. E nós conseguimos, de facto, compreender isso quando alguém vem a um processo clínico connosco. E muitas vezes ajudamos a pessoa a fazer esse percurso de evolução até que a decisão esteja pronta. Quando a decisão está pronta, aí sim é aquele momento em que realmente a pessoa precisa de parar, de suspender, de realmente dar aquele passo. E aí as coisas podem ser um pouco mais rápidas e, de facto, com a ajuda do áudio, com a ajuda do e-book, com a ajuda do nosso trabalho clínico especializado e detalhado, existem, obviamente, chances de sucesso, que nunca serão a 100%, mas existem, de facto, uma ajuda muito interessante. A hipnose pode, de facto, ser uma ajuda muito interessante. Não queremos dizer que seja, efetivamente, o estalar de dedos mágico que resolva todos os casos de deixar de fumar, mas, acima de tudo, é uma incrível e interessante ajuda para poder reduzir a ansiedade que muitos dos fumadores temem na ideia de parar de fumar, para ajudar a reprogramar as convicções interessantes do que é ser um não fumador e, no fundo, criar até a motivação para ser consistente e manter a decisão sólida, definitiva e para a vida. Tudo muito certo. Uma adição é um hábito. Como é que se reverte um mau hábito, em geral? Bom, de facto, eu diria que pode haver uma diferença entre mau hábito e adição. Ou seja, um mau hábito, por exemplo, sei lá, podemos até especular que sei lá, uma pessoa, por exemplo, que está demasiado sedentária, que por exemplo, não faz nada até para a sua saúde, não caminha, não faz desporto, passa os seus dias, de facto, por exemplo, sentado no sofá, ou até sei lá, um jovem que só vive de estar realmente muito parado, a assistir séries ou a ver vídeos no TikTok ou no YouTube e não estuda. Pronto, pode-se considerar que isso podem ser hábitos que não sejam assim muito... Claro que tudo isso é discutível, não podemos ser... claro que toda a gente pode alegar que às vezes há dias que é um excelente hábito estar plantado no sofá e a descansar, porque todos nós também merecemos esses tempos de ócio ou de descanso. Mas claro que é unânime que às vezes algumas coisas podem não ser de facto os melhores hábitos. Portanto, eu diria que às vezes um hábito menos bom pode ser apenas algo tão simples quanto isso, como alguém que, por exemplo, não se motiva para caminhar, para treinar, para estudar, para levar a vida para a frente, mas isso está numa categoria talvez de um hábito pouco produtivo, ou um hábito menos bom, por assim dizer. O que é completamente diferente de uma adição, onde já existe uma substância, ou se não for uma substância, pelo menos algo externo, que está a provocar uma sensação de dependência, ou seja, onde a pessoa realmente está quase escravizada nessa mesma, é uma palavra um pouco forte, mas a pessoa está um pouco escravizada nessa substância. Pronto, e aqui, obviamente, acontece tudo, não é? Desde dependências do álcool, desde dependências de drogas, desde dependências até de jogos online ou de jogar em apostas ou o que quer que seja, pronto. Existem de facto esse tipo já de mais de adições. Obviamente que um trabalho com as adições deve ser um trabalho feito com muito respeito e com muito cuidado. E, obviamente, nós temos que ser honestos e prudentes na forma como abordamos esse tipo de trabalho, porque, por exemplo, alguém que quer trabalhar uma situação, por exemplo, de um exagero muito grande no consumo, por exemplo, de álcool. Nós temos que perceber, por exemplo, há casos de clientes que vêm ter connosco em que sentem, por exemplo, que o consumo do álcool está um bocadinho descontrolado, ou seja, sentem que numa festa social, no jantar com amigos, por vezes passam os patamares do limite do social ou de beber socialmente e já se tornam um bocado inconvenientes, tornam-se um pouco, se calhar, aborrecidos em algum comentário que disseram que feriu alguém, pronto, e querem, por exemplo, moderar esse consumo da substância. Portanto, isso é um trabalho que se pode fazer perfeitamente em consultas de hipnose, ou seja, ajudar a pessoa a perceber quais são as motivações do que está a acontecer, porque
porque é que a pessoa está a ter incapacidade de colocar aquele seu próprio autolimite no consumo do álcool. E isso pode perfeitamente ser trabalhado num processo clínico. Agora, por exemplo, se a pessoa estiver numa situação em que está sistematicamente alcoolizada ao ponto de estar com imparidade cognitiva, ou seja, por simplesmente não conseguir processar informação, então aí a hipnose pode ajudar, mas já tem que ser em conjugação com um trabalho de desintoxicação, não é? Que, obviamente, ou de abstinência, que aí a nossa clínica não está tão vocacionada. Ou seja, claro que se a pessoa precisa de limpar o seu organismo, a sua mente de uma substância naquele processo mais de desintoxicação, existem locais, obviamente, que as pessoas podem procurar que são especializados nisso, mas depois na parte emocional ou emotiva ou nas associações que a mente da pessoa faz relativamente aos consumos, aí sim a hipnose tem uma palavra a dizer. Portanto, ou seja, é um trabalho nas adições que às vezes pode ser feito só com a hipnose, se de facto é a gestão de uma adição ao tabaco ou até eventualmente de algumas substâncias mais de drogas recreativas. Pronto, se é algo realmente mais intenso ou que o organismo está realmente já muito cansado por essas substâncias, quer física, quer mentalmente, aí poderá ser necessário de facto um trabalho em combinação com outras especialidades para que possa haver essa desintoxicação, essa limpeza do próprio organismo, para depois então o trabalho cognitivo, o trabalho com a hipnose poder fazer o seu efeito. Porque obviamente um trabalho com a hipnose não está destinado a uma pessoa, por exemplo, que está embriagada, porque naquele momento toda a imaginação da pessoa, o entendimento da pessoa estão fora do seu habitat natural. Não é? Como disse anteriormente, costuma viajar para fora de Portugal em congressos com o objetivo de palestrar sobre a hipnose. Tendo em conta que aparentemente noutros países a hipnose acaba por ser mais normalizada, o que é que falta a Portugal para chegarmos a esse ponto e porque é que nós em algum ponto somos mais retraídos e receptivos em relação à hipnose? Bom, essa é uma excelente pergunta também, muito interessante. Eu diria, honestamente, que Portugal está um pouco no meio termo. Eu diria que está um pouco no meio termo daquilo que eu conheço como mercado internacional. Ou seja, existem alguns países, por exemplo, onde surpreendentemente até a hipnose ainda está muito pouco desenvolvida e países que são conhecidos até por algum pensamento muitas vezes bastante à frente no seu tempo. Por exemplo, isto pode ser um bocadinho discutível o que eu vou dizer, mas por exemplo os países nórdicos normalmente são países que costumam estar muito orientados para um progresso de ideias, mas por exemplo a hipnose, segundo colegas meus da Suécia, não está ainda particularmente desenvolvida, por exemplo, num país como a hipnose, ainda está a dar os primeiros passos. Existem outros países onde isto está completamente generalizado, países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como França, portanto são países que estão muito mais desenvolvidos nesta área da hipnose, mas de facto existem, portanto, Portugal eu acho que está um pouco mais no meio termo, ou seja, eu recordo-me quando comecei há cerca de 15 anos atrás, se calhar as pessoas vinham à hipnose como o último recurso na sua procura de ajuda terapêutica, ou seja, era muito comum as pessoas chegarem numa consulta de hipnose e dizerem, olha, eu venho aqui porque eu já experimentei de tudo. Portanto, e se já experimentei de tudo, venho agora à hipnose, olha, é a última tentativa. Nós dizemos sempre, obviamente, a última tentativa que não seja, porque há sempre mais algo que se possa fazer. Mas havia muito essa ideia. Hoje em dia, cada vez começa realmente a ser muito mais comum pessoas chegarem até nós e nós fazemos um pouco sempre essa pergunta, olha, mas já fez mais algum percurso terapêutico? E muitas pessoas dizerem, não, olha, nunca tinha feito mais nada, tenho um problema para resolver e lembrei-me da hipnose. O que de facto já pressupõe aqui uma aceitação muito mais interessada do público. Não vou mentir que ainda há pessoas que acham que a hipnose é bruxarias, que a hipnose é de facto um circo de coisas desajustadas. Não vou dizer que não agem dessa linha de pensamento, mas acho que essa linha já está a ficar muito mais reduzida, porque as pessoas que tentam se informar sobre a hipnose, eu acho que honestamente em Portugal já encontram muita mensagem. A da Mindgrow acredito que é uma das mensagens de vanguarda. Também não vou mentir que alguns colegas já têm uma mensagem também correta e uma mensagem bastante, no fundo, assertiva sobre aquilo que é a hipnose e acho que existem já um conjunto de muito bons profissionais em Portugal que estão preocupados em dar um bom nome à hipnose e fazerem-se respeitar. E isso deixa-me incrivelmente orgulhoso, uma vez que eu ainda venho um pouco de uma geração que teremos sido ainda já um pouco dos primeiros, não dos primeiros, mas ainda daquelas pessoas que já estão nisto um pouco há mais tempo.
Por outro lado, o que é que falta em Portugal? Acho que existe, e aquilo que eu vou dizer é algo que é a minha convicção. Respeito a existência de outras opiniões, mas esta é de facto a minha convicção. De facto, aquilo que falta em Portugal é alguma regulamentação que deveria de facto ser muito bem definida para esta questão da hipnose. De facto, existem algumas áreas de ciência social, portanto, áreas como a medicina, psicologia, portanto, neste caso a medicina é algo mais científico, mas a psicologia é uma ciência social. Existem outras áreas de terapias complementares. O que eu acho é que é importante que haja regulamentação, mas que ao mesmo tempo essa regulamentação não seja uma disputa no fundo, de espaços. Ou seja, eu penso que nos últimos anos, se calhar, fica um pouco triste que de facto seja um pouco isso que está a acontecer. Ou seja, mais importante do que... Para mim, o importante seria credibilizar a hipnose e regulamentar a hipnose. Mas é importante também que se perceba que a hipnose não é outras áreas de intervenção. Ou seja, a hipnose não é medicina, a hipnose não é psiquiatria, a hipnose não é psicologia, a hipnose não é outras formas de abordagem. Se essas outras formas de abordagem estão corretas na sua essência, se podem produzir resultados, com certeza que sim. Muitas abordagens terapêuticas produzem resultados, a situação da psiquiatria, da medicina, todas essas áreas de especialidade têm o seu propósito. E aquilo que eu acho que deveria ser uma visão para o futuro era que todas estas áreas pudessem funcionar per si, havendo profissionais competentes em cada uma das áreas, mas em que cada uma das áreas são diferentes na sua essência. E é aqui que eu acho que se cometem alguns erros de perspectiva, porque, por exemplo, já muitas áreas, portanto, procuraram dizer que a hipnose só pode ser feita por profissionais de determinadas áreas, ou da medicina, ou da psicologia, ou da psiquiatria, e isso não poderia ser nada de mais errado. Porquê? Porque a hipnose é uma coisa completamente diferente de tudo. A hipnose não tem nada a ver com as outras áreas de intervenção. Os princípios pelos quais a hipnose funciona são princípios que têm que ser treinados como princípios específicos da hipnose e que têm que ser desenvolvidos ao longo do tempo numa formação específica na área da hipnose. E é isso que, de facto, está aqui a confundir muitas pessoas. É claro que também é importante que os profissionais que aprendem hipnose saibam estar ou saibam se comportar nas afirmações que fazem daquilo que é possível ou não resolver com a hipnose, que saibam, obviamente, ter condutas éticas perante os clientes ou pacientes e que saibam também perceber qual é o âmbito de intervenção da nossa terapia. Tal como eu estava ainda há pouco a dizer nesta entrevista. É evidente que se me disserem, bom, a hipnose pode ajudar alguém com o consumo do álcool? Pode, mas se a pessoa chegar ao consultório completamente embriagado, ao ponto de não conseguir processar a mensagem que nós estamos a tentar dizer ou a técnica hipnótica que estamos a tentar fazer, então nós não vamos poder ajudar. Então aí temos que pedir ajuda a uma outra área de intervenção, que pode ser uma clínica de internamento, uma clínica de desintoxicação, e obviamente que cada profissional ou cada área, digamos assim, de intervenção terapêutica pode fazer a sua parte. E realmente isso é que eu acho que é absolutamente fundamental e importante que passe para as pessoas. Essa ideia que a hipnose não é medicina, não é psiquiatria, não é psicologia, é algo completamente à parte. Agora, também é verdade que é importante que estas regulamentações aconteçam para que também, efetivamente, as pessoas não pensem que podem, efetivamente, fazer um curso de correspondência de hipnose de 2 dias ou de 2 horas num workshop e depois acharem que estão preparados para trabalhar em hipnose. Isso também realmente não está correto. Portanto, e é daí que tem que haver regulamentações. Eu faço parte, inclusivamente, sou presidente do Conselho Científico da APHCH, que é uma das principais associações, se não mesmo a mais representativa associação do setor, e tudo temos feito ao longo destes anos, com uma equipa de profissionais que fazem parte de órgãos sociais desta direção atual, e tudo estamos a fazer ao longo deste tempo para que os hipnoterapeutas e especialistas em hipnose se deem efetivamente ao cuidado de ter uma boa atitude perante o cliente, perante o mercado, que as suas afirmações sejam razoáveis e sustentadas. Temos inclusivamente um conselho científico e de ética que procura também de alguma forma, não diria regulamentar, mas no fundo monitorizar o que é que os nossos associados, a forma como agem, a forma como... E obviamente temos esse crivo, não é, no fundo, para procurarmos que os profissionais tenham uma linha de conduta que no fundo nós nos revemos todos, para no fundo dignificar a profissão, para que mais à frente, quando essas legislações efetivamente forem totalmente vinculadas, podemos ter eventualmente um cenário
em que tudo isto fica realmente organizado e sob a forma de um trabalho com qualidade e competência. Muito bem. Quais são, assim, de uma maneira geral, os maiores desafios para um profissional de hipnose e de life coaching? Eu diria que o principal desafio que um profissional de hipnose, ou mesmo alguém que trabalha na área de life coaching, é lidar com a unicidade humana. Ou seja, porque na realidade todas as pessoas são diferentes. E isto é que é mais apaixonante, isto é que é mais desafiante, isto é que é mais especial. Ou seja, e o trabalho na área da hipnose vai ao encontro da adaptabilidade a cada pessoa em particular. E isto é o mais belo, o mais apaixonante e também talvez o mais assustadoramente difícil. E isso tem sido de facto algo que nós procuramos na nossa metodologia clínica, na hipnose conversacional terapêutica, termos uma adaptabilidade muito grande a cada cliente e cada paciente, no fundo, com quem nós trabalhamos. Porque, obviamente, existem, no fundo, algumas abordagens mais na área da hipnose que vão muito ao encontro de uma padronização, de técnicas de intervenção ou até protocolos, o que não está errado, ou seja, claro que para quem está a começar, por exemplo, na área da hipnose, ter um protocolo, por exemplo, para trabalhar situações mais de natureza de tristeza, depressiva, ou uma sintomatologia mais nesse sentido, faz sentido para um profissional que está a começar quando eu falo de um protocolo, é um conjunto de técnicas de intervenção ou de metodologia para aplicar naquele tipo de sintomatologia. É evidente que faz sentido isso para quem está a começar, mas é evidente que o mundo real vai-nos trazer aquela pessoa que tem características diferentes, aquela pessoa que está num diferente estágio de evolução pessoal, e esse é que é o grande desafio. Daí que trabalhar em hipnose e, se quiserem, se alguns colegas também estiverem a ouvir, ou algumas pessoas estão a começar o seu trabalho na hipnose, estiverem a ouvir esta entrevista ou esta minha mensagem, eu queria deixar aqui uma nota, se quiserem um conselho, se quiserem chamá-lo desta forma, que de facto pensem sempre que nesta área o estudo nunca pode parar, ou seja, nós nunca podemos achar que sabemos tudo, nunca podemos achar que sabemos tudo sobre a mente humana, até porque neste momento ainda ninguém sabe, ou seja, as próprias neurociências têm estado nos últimos anos a estudar imenso sobre a mente humana, há incríveis descobertas que têm sido partilhadas nestes congressos internacionais sobre neurociências, sobre mente humana, mas ainda estamos a anos-luz de perceber muitas das coisas que de facto se passam na nossa mente e no nosso cérebro, ou como é que as coisas realmente funcionam. Ainda assim, digamos que compreender que cada pessoa é um ser humano individual, respeitar cada pessoa pelas suas crenças individuais e trabalhar a partir daí com flexibilidade e uma metodologia robusta, é de facto talvez um dos mais interessantes, apaixonantes e talvez desafios para um especialista de hipnose. Em que casos, problemas ou pessoas recomendaria e indicaria a hipnose como forma de terapia? Isto é, também se as pessoas que não tenham problemas, como traumas, depressões e ansiedades, também devem recorrer à hipnose como forma de tratar a sua saúde mental? Sem dúvida, essa é uma excelente pergunta, uma pergunta muito, muito interessante mesmo. Aliás, se repararem, nos últimos anos, mesmo até em áreas como a medicina, se tem falado muito de uma medicina preventiva. Hoje em dia existem até, por exemplo, empresas que fazem uma análise ao ADN, por exemplo, ou uma análise ao sangue, para tentarem perceber determinadas problemáticas que possam estar no ADN de cada ser humano ou de cada pessoa, com vista a, por exemplo, iniciar um tratamento preventivo que pode levar à prevenção de doenças que nunca chegarão a acontecer, ou que poderão, pelo menos, reduzir a probabilidade de acontecer. E eu acho isso fascinante, porque nos últimos anos, de facto, especialmente a medicina mais, no fundo, ocidental, esteve mais vocacionada para a resolução do trauma, da dor, da doença. De facto, a nossa medicina mais ocidental tem com isso desenvolvido técnicas fenomenais de recuperação de pessoas em acidentes e fazem suas coisas incríveis, não é? Ao nível de cirurgia, ao nível de recuperação, fabulosas, sem dúvida, mas durante muitos anos a medicina esteve focada aí. Hoje em dia não, fala-se uma abordagem muito mais holística, onde se calhar faz sentido começar a trabalhar aspectos preventivos para que eles nunca cheguem a acontecer. Ora, o mesmo deverá acontecer na saúde mental. Ou seja, nós vivemos tempos assustadores, ou seja, os tempos da pandemia de 2020 fizeram-nos também perceber e alertar para fenómenos da saúde mental, porque as pessoas foram confinadas em casa,
passaram muitos stresses e o medo da situação da pandemia, da própria Covid-19, de estarem confinados em casa, de alguma privação até da liberdade que aconteceu, que obviamente não foi intencional, mas foi necessária para preservar as pessoas. Isso levantou imensos problemas de saúde mental e começou-se a falar muito mais desse tema. Os jovens nas escolas, a pressão dos exames, o bullying, enfim, todas as coisas que acontecem e de muitos dramas que jovens, crianças, adultos vivem, é de facto assustador. Hoje em dia fala-se mais sobre isso. É importante falar, mas também é importante realmente trabalhar para prevenir. E, de facto, uma abordagem com a hipnose pode claramente ser utilizada em termos de prevenção. Uma vez mais, voltamos àquela ideia, por exemplo, dos áudios de estimulação neuronal. Por que não trabalhar a nossa mente para ser mais positiva? Em que alguém, por exemplo, não tem um problema específico, mas quer utilizar a hipnose e até vem, por exemplo, fazer umas sessões, neste caso, seria mais de life coaching, não é? Onde a pessoa pode, olha, eu estou aqui, não tenho nenhum problema particular, mas quero ser uma pessoa genericamente mais positiva, ou quero ser mais confiante, ou quero desenvolver a minha autoestima. Isso é extraordinário, porque aí sim nós podemos aplicar técnicas hipnóticas e até depois podemos realmente utilizar os tais áudios de estimulação neuronal ou até fazer um trabalho personalizado com essa pessoa para esse desenvolvimento. Por exemplo, uma das coisas que eu me orgulho imenso é trabalhar com atletas de competição. E muitos desses atletas de competição, ao chegarem até nós, não estavam a passar por uma fase particularmente desafiante em termos emocionais. Não estavam a passar por nenhum período depressivo, nem algum período com extrema ansiedade ou ataques de pânico, ou o que quer que seja. Mas por isso simplesmente nos dizem, eu quero ser mais confiante, eu quero ultrapassar mais alguns limites, quero estar mais audaz nas minhas capacidades, quero lidar melhor com a pressão. Isto é fantástico, é absolutamente fantástico, porque aí estamos a trabalhar numa ótica preventiva, e estamos a prevenir, efetivamente, algumas derrocadas psicológicas que poderão acontecer na vida das pessoas, no fundo, pré-prevendo isso e criando condições de maior felicidade. Se não trabalharmos nessa prevenção, obviamente, quando as coisas acontecem, eu diria que a hipnose é extremamente indicada para aquelas situações em que as pessoas passam um período prolongado de tristeza demasiado grande, do qual não estão a conseguir sair, para situações em que, por exemplo, a ansiedade é uma constante em todo o sítio e em todo o lado, que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue falar em público, as situações também das adições, como já falamos nesta entrevista, situações de autoconfiança, situações relacionais ou amorosas, por exemplo, é algo que nós também trabalhamos muito, pessoas que estão a passar por fins de relacionamentos, ou outras vezes estão em relacionamentos tão turbulentos que de alguma forma não sabem como se desenvencilhar daquilo, ou até nem sabem como interpretar o que está a acontecer, porque muitas pessoas por vezes vivem infelizes em relacionamentos e não conseguem sequer interpretar o que é que está a acontecer porque não estão com a clarividência para isso. E às vezes essa análise externa, uma ajuda externa, pode ajudar perfeitamente a resolver essa situação. Por exemplo, situações de luto, perda de familiares, perda de animais de estimação, enfim, existem imensas coisas que podem ser trabalhadas com a hipnose, para além dos tais aspectos realmente da autoconfiança, da autoestima, até questões relacionadas com a sexualidade também, que podem de facto ser analisadas para poder efetivamente criar uma harmonia maior e uma vida mais feliz. Pronto, e agora para encerrar a entrevista, assim em palavras soltas, quais são os principais benefícios que a hipnose nos traz? Eu se calhar vou optar por algumas palavras realmente. A hipnose pode trazer foco, pode trazer estimulação da nossa rede profunda, criativa e imaginativa, e a hipnose pode de facto trazer motivação. E acho que esses princípios que eu falei são de facto fundamentais para atacar os desafios do dia a dia. Acho que a hipnose é de facto uma técnica extraordinária, é algo que está dentro de nós, ou seja, a hipnose é um fenómeno natural que nós como seres humanos conseguimos alcançar com mais ou menos treino, mais ou menos dificuldade, mas é de facto uma das experiências mais fascinantes no que diz respeito a podermos expandir a nossa mente, as nossas capacidades, as nossas competências enquanto pessoas. Por isso, se ainda não tiveram a oportunidade de experimentar a hipnose, façam-no. Se decidirem fazer isso com a Mindgrow, teremos todo o gosto em recebê-los na nossa clínica, que estamos localizados no Porto, na Boa Vista. Experimente a hipnose, venha ter connosco, estaremos cá para ajudar. Certo, obrigada. Obrigado eu.